Eu tava lendo esse livro aqui e eu me perguntei, o que é ser criativo? Eu sempre me considerei criativo, uma pessoa que gosta de criar, de inventar. Eu tenho certeza de que quando tu era criança, tu costumava desenhar, pintar, cortar, inventar, imaginar. Tu brincava na rua, criava cenários na tua cabeça, tinha sonhos, pensava que podia ir pra lua. Quando foi que isso mudou? Nesse vídeo eu vou falar de como o mundo mata a criatividade. Toda inovação, toda ideia brilhante, tudo que hoje pra gente é normal, e eu tô falando de celulares, computadores, carros, aviões, chocolate quente, a turma do Chaves, tudo veio da cabeça de alguém que se perguntou, e se? E se a gente conseguisse voar, pudesse enxergar melhor, se tivesse algo pra conectar todo mundo aqui na palma da minha mão? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e falar a real aqui é que todo mundo pode criar. Seja um prato de comida, uma música, todo mundo pode imaginar uma coisa e depois executar. Nikola Tesla, que foi quem idealizou a eletricidade como a gente tem hoje, morreu pobre e no anonimato. Van Gogh pintou quadros que hoje são amados, admirados, são wallpaper de celular, tatuagens, estão em todo lugar. Mas em vida, ele vendeu só um quadro. Isso quer dizer que quem cria nem sempre é recompensado pelo que ele fez. As ideias são importantes. O artista, nem tanto. E essas mesmas ideias são roubadas, comercializadas e copiadas até a exaustão. Só que olha só, tem um negócio. Muita gente acha que ser criativo é algo que ou você é ou você não é. É tipo um dom. Você tem que nascer com aquilo ali. Quem nasce é bom e quem não nasce, não é. Como se fosse algo só para um seleto número de pessoas. Só que isso é um mito. A criatividade pode ser estimulada. E o Rick Rubin, nesse livro aqui, O Ato Criativo, diz que a criatividade não é uma habilidade rara. A criatividade é um aspecto fundamental do ser humano. E aqui no YouTube, o Hunter Create Things fala que as pessoas não são gênios criativos, mas sim atletas criativos. Porque para ele a criatividade funciona como um músculo que você tem que exercitar e às vezes também tem que descansar. E olha, eu acho que não é exagerado falar que o "e se" é basicamente a essência da criação humana. Só que se a gente pensa que a criatividade, que a criação, que a inventividade, ela tá tão ligada assim com quem a gente é e com os caminhos que levaram a gente chegar nesse ponto da humanidade, então por que a criatividade vai sumindo aos poucos? Por que existem tão poucos adultos criativos? A infância é quando a gente descobre o mundo, imagina, cria. E eu sei que quando tu era criança, tu também fez um forte desse e se imaginou um rei. A criança, ela vive assim, no mundo só dela. Ela monta numa vassoura e pronto, é um cowboy, é um xerife. Ela pega 2 caixas de madeira ou de papelão e criou uma casa. Todo brinquedo tem uma história. A criança vive no presente, curiosa e criativa. E segundo o Vygotsky, a brincadeira da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa de impressões vivenciadas. Ou seja, quando a criança brinca e inventa história, ela não está simplesmente copiando o que ela viveu na vida, não. Mas ela também não está inventando tudo do zero. Ela mistura o que ela viveu com as ideias na cabeça dela, criando assim uma terceira via, algo novo. E misturando o real com o imaginário, ela cria cenários totalmente diferentes, novos, que ninguém nunca viu. Cada gira-gira vira uma espaçonave. Um bonequinho de chumbo vira um soldado na guerra. Uma boneca, uma pessoa amada. Cada carrinho tem uma história. Veio e vai para algum lugar. E tudo isso tem embasamento científico. Em uma pesquisa feita pela NASA e conduzida por George Land, 98% das crianças de 3 a 5 anos de idade atingiram um nível gênio criativo em testes de pensamento. Mas esses números caem conforme a idade avança. Aos 10 anos, eram 30%, e aos 15, só 12%. E quando o teste foi feito com adultos, só 2% chegaram nesse nível criativo. Resumindo, as crianças demonstram ideias genuinamente criativas, e quase todos os adultos perderam isso. Que aos poucos a gente é desestimulado a ser criativo, a ser imaginativo, a pensar diferente. E o porquê disso? Bom, a escola. A educação tradicional valoriza responder certo e não inventar, não criar nada. E no lugar de acender uma faísca criativa nos alunos, as salas de aula em geral acabam esfriando a curiosidade dessas pessoas. O sistema que a gente vive não valoriza as capacidades individuais em diferentes áreas de cada aluno. Não, ao invés disso, se cria um funil de conhecimento para provas padronizadas, como o Enem, vestibular, concursos, e que não medem o brilho. Só que o problema desse tipo de prova, como o Enem, vestibular, é que ela não mede o conhecimento de ninguém. Essas provas são feitas para excluir. E se liga só,
Ela exclui porque mesmo que uma sala estivesse cheia de gente brilhante, incrível, que sabe todas as respostas do vestibular, ainda assim não ia ter vaga para todo mundo. Nem no vestibular, nem no concurso, ou qualquer coisa que seja. Assim, eles iam ter que aumentar a dificuldade da prova para até mesmo as pessoas brilhantes não conseguirem acertar tudo, para fazer um corte, para definir quem vai entrar e quem vai ficar de fora. Porque nesse sistema, alguém tem que ficar de fora. É por isso que grande parte das crianças simplesmente para de desenhar, de pintar, de criar, porque não existe nenhum incentivo do sistema como um todo para que ela continue fazendo isso, se dedicando a esse tipo de coisa. Que todo mundo fala que não leva a nada, que é perder tempo. Agora, o Vygotsky já falava. Educação de verdade não é encher a cabeça de ideias estranhas, é despertar o que já existe nela. Mas o nosso cotidiano escolar foi moldado para seguir uma burocracia, para a gente ver somente as notas, os números, transformando as crianças em um número na tabela, se ela passou ou não passou, sem verificar exatamente o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer. Ao invés de criar um texto, é mais fácil pegar um texto pronto, ler um livro didático. Ao invés de entender por que a gente errou, qual que é o processo do erro e por que ele acontece, a gente simplesmente apaga o erro com a borracha e ignora. Com isso, aos poucos, o e se das crianças vai virando silêncio. E a vida adulta? Bom, é quando tudo fica um pouco sem graça, sem cor, sem vida. Logo cedo eles nos ensinam que ser adulto é seguir uma rotina. É acordar cedo, se preparar, engolir um café, ir pro trabalho, trabalhar até ficar à noite, voltar pra casa, tomar um banho, engolir a janta e dormir, porque amanhã tem tudo de novo. E eu aprendi isso logo cedo, porque no meu primeiro trabalho eu era atendente de telemarketing. E um belo dia eu tava atendendo um cliente, conversando com ele, e eu peguei uma folha de papel e comecei a brincar com ela. Eu fui dobrando ela até que eu fiz um tsuru, aquele pássaro de origami dobradura japonês, sabe? Até aí tudo bem. Eu tava fazendo meu trabalho, eu tava falando com o cliente, eu tava ali brincando. Só que não deu 5 minutos e a minha chefe veio me chamar para ir na sala dela. E lá ela me deu uma advertência. Pois é, eu levei uma advertência por fazer uma dobradura, por brincar com as mãos enquanto eu fazia meu trabalho. E o recado era claro. Naquele ambiente, criatividade era uma distração. E assim, isso nem é um fato isolado, sabe? Na vida adulta, o que é valorizado é a conveniência e a produtividade acima de tudo. Pensa só, o sinônimo de sucesso é ter gente que faça as coisas pra ti. A pessoa que é bem sucedida não faz nada. Ela não dirige porque ela tem um motorista que faz isso pra ela. Ela não cozinha porque tem um cozinheiro que todo dia faz comida perfeita pra ela. Ela não arruma a casa, ela não faz nada. Tem um monte de gente pra fazer tudo que é necessário. Mas se tudo é pensado por outros, o que sobra pra tu decidir? E mais do que isso, os brasileiros passam, em média, 5 horas por dia no celular. Na maior parte do tempo, assistindo vídeos curtos no Instagram, no TikTok, deixando o algoritmo decidir o que te mostrar e as publicidades decidindo o que tu deve querer, o que tu deve desejar, o que tu deve comprar. E quanto mais se repete o mesmo comportamento, menor fica o estímulo para pensar diferente. No fim, a gente acaba trocando as perguntas pelo reflexo dos nossos próprios pensamentos do outro lado da tela. Diante de tudo isso, a gente não deveria aceitar que a criatividade é uma coisa do passado, que ficou para trás, do nosso eu criança. Entenda, nós somos criativos. Todo mundo. A humanidade só chegou aqui, onde ela tá agora, por causa dessa habilidade que todo mundo tem. Chegou a hora de quebrar as correntes. Talvez seja necessário, às vezes, olhar o mundo com olhar de criança, se permitir parar e observar o céu, uma árvore, se conectar com as cores, os cheiros, as infinidades de histórias das coisas que sempre estiveram ali e talvez tu nunca tenha notado. É essencial dar tempo por tempo. E pra si mesmo. Aceitar que às vezes tu pode simplesmente não fazer nada. Pode ficar entediado. Não tem problema nenhum. Tudo é fonte de inspiração. O caminho do trabalho, o padeiro entregando um pão quentinho, fazer uma receita que tu nunca fez antes. Tudo bem se tu errar, se a comida queimar, faz parte do processo. O importante é se deixar levar pela incerteza. É fazer no modo manual, não no modo automático. É pegar um caminho diferente pra ir pra casa e passar por uma rua que você nunca passou. Talvez a criança seja mais imaginativa porque ela simplesmente não se importa com a opinião do outro. Ela não se importa com produtividade. A criança ela não faz nada pra mostrar pra alguém. Ela faz porque ela quer. Eu não quero passar contigo. Ah, quer sim. Não vou não. Tá bravo, Brian? Por quê? Não. Nem cansou, Brian. Cala a boca. Mó facinho de subir. Cala a boca. Eu acho que às vezes isso que falta na gente. Pra tu criar alguma coisa, pra tu fazer um desenho, pra tu pintar, pra tu escrever uma música, você pode fazer pra ti mesmo. Sem a pressão de mostrar pra alguém ou de tentar impressionar alguém. Não precisa disso. Quando foi a última vez que tu fez alguma coisa simplesmente porque tu quis? Não porque você precisava fazer, porque
Por causa do trabalho, por causa da escola, ou sei lá por quê. Quando foi que você parou e pensou, vou desenhar? Às vezes o que falta é isso. Simplesmente parar e fazer qualquer coisa. Pra gente mesmo. Escrever um texto por escrever. Botar pra fora. Pegar um papel e desenhar. E mais, não ficar preso no que a gente sabe fazer. Tentar algo novo. Os criativos conhecidos, desde o Tesla até o Da Vinci, nenhum deles ficou preso a simplesmente o que aprendeu. Eles misturavam matemática com arte, com ciência, com ficção, com tudo que é coisa. Misturava tudo. E aí, saiu algo novo. Às vezes é bom quebrar os próprios paradigmas. Afinal, somos todos criadores. Agora eu posso dizer, a criatividade não morreu. Talvez ela esteja dormindo. Mas é hora de acordar e perguntar. E se?